É muito importante que a gente, como cristão, né, a gente conheça a voz do nosso líder, a voz do nosso chefe, do nosso patrão, do nosso Senhor. Cara, se a gente não conhece, se a gente não tem intimidade com Ele, não adianta nem a gente dizer que é, porque é perda de tempo. Porque a gente precisa conhecer a voz dele. Quando ele falar com a gente saber exatamente que é ele que está falando com a gente. Para a gente não ficar confuso, porque existem muitas vozes. O mundo espiritual é movido por frequências e frequências auditivas, que nessas frequências vêm muitas vozes, né? Tem as vozes que são do mundo espiritual, que a gente pode chamar de inferno, né? Que vem trazer um verdadeiro inferno para a nossa vida, e tem a voz do nosso Deus que vem do céu, né? Que anda com a gente o tempo inteiro. E o que aconteceu comigo lá, rapaz? Eu sou embaixador de uma ONG internacional chamada Visão Mundial. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não é só artistas cristãos que fazem parte. Pessoas que são generosas, que têm um coração bom, músicos que têm um coração bom, que entram para o World Vision ou para a Visão Mundial para ser bênção na vida de crianças, porque a World Vision ela cuida de crianças em volta do mundo, crianças que precisam de ajuda, que moram em um lugar que não tem condição, que não tem esgoto, que não tem nada. A World Vision, ela, com essas doações que não são muita coisa, ela junta de todo mundo e ajuda as crianças que se inscrevem, que são indicadas por um padrinho. E eu estava morando nos Estados Unidos e me chamaram para uma convenção em Boston. E aí eu fui para essa convenção, rapaz, chegou lá, eu fiquei que nem um bobo, porque tinha um monte de cara que eu sempre tinha maior vontade de conhecer, e os caras estavam do meu lado. E o meu parceiro, assim, do meu lado de cadeira, era o Michael W. Smith, que eu colei nele. Falei, cara, eu sei de tudo teu, cara. Eu sei do que você gravou, eu sei que você gravou com a Amy Grant, eu sei quem produziu você, que é o marido da Amy Grant. Aí ele falou, como que tu sabe disso? Eu falei, cara, eu sou músico e pesquisador. E eu sempre olhei o que vocês faziam e vocês foram um espelho para a minha vida. Vocês foram uma direção para a minha vida. E aí ficou legal, porque a gente foi comer junto, na hora do intervalo. Foi legal, eu descobri que um cara super famoso como ele, na posição dele, é um cara super simples. Super simples, eu falava assim, caramba, tem uns músicos do Brasil que não são nada, são metidos pra caramba. Os caras são arrogantes, velho. Pô, e o cara tem isso tudo, tem não sei quantos aviões, tem não sei quantos caminhões para carregar o equipamento dele, que ele monta, ele chega para cantar com o equipamento dele, ele mora numa fazenda, tem a igreja dele dentro da fazenda dele, que vai um monte de gente para lá, o cara conhece todo mundo, o cara tem um monte de disco, um monte de música, produz um monte de gente, faz música para todo mundo, é um cara respeitado, e o cara nesse negócio, andando comigo para cima e para baixo, e além do mais, pagando as minhas contas, os meus lanches, não deixava eu pagar. Você chega aqui, o músico aqui, cara, que é teu amigo, você se chama para tua casa para fazer um churrasco, você tem que pagar o churrasco pro cara, o cara não chega nem com uma garrafa de Coca-Cola. E desculpa, gente, é só para poder ficar divertido. Mas é mais ou menos isso, a gente vê muita gente arrogante, não é nada arrogante, e aquilo ali marcou muito na minha vida. Foi a primeira coisa que aconteceu comigo nessa conferência. Eu nunca falei dessa forma aqui, mas eu estou bastante à vontade com você, André. Obrigado. E desde quando a gente chegou, a gente conversando aqui, muito legal. O que aconteceu lá na convenção é que eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, acabou a convenção, e sexta-feira nós fomos liberados para voltar. E um pastor que estava lá, que era brasileiro, que estava trabalhando lá, ajudando, né, fazendo aquelas formalidades e tal, ele chegou para mim e falou, Carlinhos, você não pode ficar aí, não? Fica com a gente, porque amanhã, sexta-feira, você descansa, sábado você canta para os meus jovens, domingo de manhã a gente faz a escola de manhã, a igreja de manhã, e de noite, segunda-feira tu vai embora. Ele falou dessa forma para mim,
Segunda-feira você vai embora. E eu guardei bem isso. E falei assim, cara, eu preciso ligar para minha esposa, porque eu já estou aqui desde segunda-feira. A gente estava morando nos Estados Unidos há pouco tempo lá, meus filhos pequenos. Falei, pô, será que a minha esposa vai ficar confortável de ficar todo esse tempo aqui, fora do país, de origem, e sozinha esse tempo todo? Aí ele falou, liga para ela. Aí eu liguei para ela e ele falou assim, ó, fala com ela que eu vou te abençoar, hein? Aí eu falei, Adriana, recebi um convite para ficar aqui até domingo, segunda-feira, eu volto para casa. O que você acha? Eu falei, poxa, já está um tempão aí, né? Aí quando eu falei a palavra mágica, ele falou que vai me abençoar. Ela falou, então fica. Né? Essa foi a palavra-chave, né? E aí eu fiquei, rapaz, foi legal, sexta-feira, nós fomos para Disneylândia. Disneylândia de músico não é a Disney, é loja de instrumento. É. A gente, fomos num monte de loja de instrumento, aí eu ficava tocando em todos os violões. Você pode tocar, os caras deixam tocar com educação, é claro. Aí fui para um outro lugar só pedais, né? Só pedais maravilhosos. Aí foi para só equipamento de estúdio, só microfone bom, e aí só não sei o que. Eu falei, passei o dia inteiro. Nessa brincadeira, a sexta-feira foi embora. E o sábado fui para a igreja, cantei para os jovens, foi muito legal. Domingo de manhã, quando a gente estava voltando para casa, ele falou assim, ó, você tem um show segunda-feira. Eu falei, não, você falou que eu ia embora segunda de manhã, como é que você está falando isso agora? Ele falou, não, cara, eu falei com o pastor americano e ele falou que está muito feliz de te receber e ele já anunciou na igreja e já vendeu 500 ingressos para os americanos da igreja. 500 ingressos, Carlinhos. E sabe quanto? $50. Quando ele falou isso, aí meu olho virou assim, né? Ficou virando. É igual o tio Patinha, né? Eu costumo lembrar disso. O tio Patinha, quando falava de dinheiro, ele ficava doido, né? Aí eu fiquei maluco. Falei, 500 vezes $50. Meu Deus, muito dinheiro. Eu falei, caramba, isso tudo? O pastor falou assim, é. Aí quando eu falei isso tudo, o pastor veio no meu coração assim, ó, volta para casa. Quando eu abri esse momento aqui que o André me perguntou, eu falei algo assim, ó, você precisa conhecer a voz do teu Senhor, porque senão não adianta nada você ficar falando aí, dizendo que é crente, que é cristão, sabe? Não adianta se você não conhece ele. Quando eu ouvi essa voz, volta para casa, eu sabia que era ele. Mesmo com os $25 mil que eu ia ganhar por 3 horas cantando, eu falei pro pastor, infelizmente não vou ficar. Tu é maluco. Pastor americano, aqui não é Brasil não, meu filho. Quando a gente fala, tem que cumprir. Eu falei, então o senhor cumpre. Porque o senhor não falou nada comigo, o senhor vai lá e canta. Porque eu já ouvi aqui, ó. Deus falou comigo que eu tenho que voltar para casa. Que Deus vai fazer uma coisa dessa? Mandou essa para mim. Deus não vai fazer isso contigo, não. É claro que Deus não faz isso com a gente. O meu Deus, ele não é um Deus ruim. Não é o Deus que as pessoas ficam falando aí para pesar a mão, que vai fazer maldade. Ó, não faz isso, vai ver só o que vai acontecer contigo amanhã. Isso aí é o Deus que tem por aí. O meu Deus não faz isso, não. O meu Deus, ele é bondoso, misericordioso, amável e dá sempre a segunda chance, ou terceira ou quarta chance que a gente precisar. Então, eu falei assim, não vou ficar, pastor. Não. E o pastor desceu da cruz, ficou nervoso, rapaz. Falou um monte pra mim. E eu falei, pastor, ele, não, Carlinhos, que isso? Pode falar com a tua esposa o que está acontecendo, porque ela vai te dizer. Melhor coisa que tem de falar com a nossa esposa. Eu falei, exatamente. Eu liguei para Adriana. Falei, Adriana, ó, está acontecendo isso, o pastor quer que eu fique aqui mais um dia. E sempre quando eu vou responder para ele, eu ouço no meu coração e na minha cabeça, no meu ouvido, uma voz dizendo para mim assim, ó, volta para casa. E eu estou crendo assim, eu estou entendendo, e eu estou sabendo que Deus está mandando eu voltar. Ela falou assim, ó, se você está entendendo que é Deus,
Se você está sabendo que é Deus, volta. A gente precisa de você aqui. Dinheiro, Deus proverá. Deus, a gente está precisando, estamos precisando, mas Deus, Ele sempre foi o nosso provedor. Se Ele está falando, volta. Aí eu falei exatamente para o pastor. Falei, a melhor coisa que eu fiz, pastor, foi o que o senhor falou, fala com a sua esposa. Eu falei com a Adriana, ela falou isso. Eu falei, não, ela também está enganada. Eu falei, não, pastor, vou voltar. E aí ficou aquele clima péssimo, à tarde. E aí eu tinha que cantar à noite. O pastor nem me apresentou direito. Em vez dele falar assim, vamos ouvir o Carlinhos Félix. Não, vamos ouvir o cantor. Esqueceu até meu nome. Me senti até o Tiririca, sabe aquele negócio? Quem é o cantor? Sabe aquele negócio? Caramba, cara. E aí eu, pô, que clima horrível. Pô, André, para cantar num clima desse, eu não consigo cantar em clima ruim. Eu não consigo. Não me faz bem, sabe? Aí, rapaz, foi muito ruim aquela noite para mim. Quando a gente voltou para casa, ele não falou comigo no carro. E eu estava hospedado na casa dele. Aí ele foi lá dentro do quarto, me deu um envelope e falou aqui, ó, aqui tua passagem. Tua passagem é para terça-feira. Você já tinha comprado? Premeditado, pastor. Eu falei assim, já tinha comprado, tá aqui, e aqui tá a tua oferta que eu te prometi. Se vira. Quer dizer, não vou te levar para o aeroporto. No outro dia de manhã, eu acordei, meu relógio despertou, ele não levantou, e eu tenho que ir para o aeroporto. Vou pegar esse mesmo voo, só que eu vou antecipar um dia. Sabia que eu ia pagar multa e tal. E aí eu não tinha táxi, estava nevando em Boston. A convenção era em Boston. Estava nevando demais, não tinha táxi. E aí eu procurando, achei o telefone de uma empresa que fazia limusine. Aí eu liguei para a limusine falou que tinha. Eu falei, quanto que é essa desgrama? Aí o cara falou assim, $100, daí onde você está até o aeroporto de Boston. Eu falei, tá bom. Aí fui, pelo menos eu ando de limusine uma vez na vida. Depois eu me lembrei que eu andei muito de limusine, porque eu gravei uma música chamada Nós Dois, no meu segundo disco, e eu cantei em tudo que era casamento da face da terra. Eu não aguentava nem mais ver casamento. Era uma música romântica, né? Era uma música romântica. E o pessoal lá nos Estados Unidos, o cantor, os convidados e tal, tudo é uma limusine, né? E eu tinha uma limusine para mim, para minha esposa e para meus filhos. Que legal. E aí, como eu cantei muito em muitos casamentos, então eu andei em muitas limusines. Aí eu fui nessa limusine lá para o aeroporto, paguei pro cara $100, menos $100 a minha oferta, que eu sabia que lá dentro eu ia ter que pagar uma multa. A moça, não sei porquê, ela falou assim, a tua passagem é amanhã, senhor. Eu falei, mas eu quero ir hoje. Aí ela conseguiu vaga para mim, trocou minha passagem, me cobrou a multa. E eu entrei dentro do avião e fui embora para Miami, onde a gente estava morando. Minha esposa me pegou no aeroporto. Fui para um lugar que eu gostava muito de ficar, almocei com meus filhos, com a minha esposa, na beira de um cais. Tinha um monte de embarcações, um barco bonito pra caramba. Eu ficava olhando aquela assim, me sentia até meu, aquele negócio meu. É meu, isso, né? Não é meu, mas eu estou me sentindo meu. E aí eu gostava daquele lugar. E a gente foi para casa. E aí nós fomos dormir. Quando foi no dia seguinte, ela falou, quer levar os meninos na escola? Eu falei, não quero. Estou muito cansado. Aí ela foi levar. Quando deu 7h35, o telefone começou a tocar. Desesperadamente. Aí eu falei, caramba, ou Adriana, aconteceu alguma coisa com ela na rua, ou minha mãe no Brasil. Aí fui atender. Quando atendia, pastor do outro lado. Meu filho, pastor Jairo. Meu filho. Me perdoa por ontem. Eu falei, não, tem que perdoar. Já estou em casa, tudo certo. Está tudo certo, pastor. Não, você não está entendendo. Eu preciso te pedir perdão. Liga a televisão, filho. Aí quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre, cara. Eu falei, que isso? É filme novo? Porque sempre quando tinha filme novo lá, era muita divulgação o tempo inteiro em cima daqueles filmes, né, que estavam sendo lançados. Ele, não, meu filho, ataque terrorista. E você ia estar dentro desse avião. E você ia estar num avião desse. O teu avião foi abatido em cima da Pensilvânia. Era daquele American Airlines que saiu de Boston
e eles iam jogar o avião em cima do Pentágono, e aí eles abateram o avião em cima da Pensilvânia. E você ouviu a voz de Deus, filho, me perdoa. Eu falei, não, pastor, a ficha não tinha caído para mim. Aí eu desliguei o telefone e sentei na frente da televisão, vendo aquele avião para lá e para cá. Aí a ficha caiu para mim, sabe? Dia 11 de setembro. E Deus me livrou. Simplesmente porque eu conhecia a voz dele. Que eu podia não conhecer a voz dele e falar assim, 25 mil dólares, estou precisando desse dinheiro. Cara, a gente vive precisando de dinheiro, velho. A gente músico. Ou para a gente poder fazer as nossas coisas de casa, para suprir a necessidade da nossa família, ou para a gente comprar um instrumento melhor, porque você sabe que o instrumento todo dia está mudando. É equipamento aqui. Não é barato? Né? Não é barato, é tudo muito caro. Poxa, mas eu preferi ouvir a voz de Deus e estou aqui contigo conversando hoje.